Todo motorista sabe que é proibido dirigir falando ao celular, mas muitos insistem em desrespeitar a lei. A infração já é a terceira causa de acidentes com mortes no trânsito no Brasil. Na hora de dirigir, a lei determina que o motorista tem atenção total para o trânsito, mas na prática não é bem isso que acontece. Muita gente assume que atende o telefone e até digita mensagens. Às vezes a gente tem um compromisso, a gente tem que atender e é difícil às vezes não atender, né? Infelizmente a gente atende. É bom prestar atenção, porque eu já bati o carro olhando pro WhatsApp. Foi uma coisa besta, mas que me prejudicou. Em todo o país, 150 pessoas são vítimas diariamente de acidentes em razão do uso do celular ao volante. Por ano, esse número sobe para 54 mil, segundo estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. O levantamento indica que o celular é a terceira maior causa de morte no trânsito, ficando atrás apenas de embriaguez e excesso de velocidade. Nós temos estudos, inclusive internacionais, que as pessoas passam a ter um comportamento como se estivesse dirigindo sob influência de álcool. Sai da faixa, colide no veículo da frente, avança o semáforo, coloca em risco o pedestre, né? Então cria todo um conflito no trânsito, aumentando o risco e a possibilidade de termos mais acidentes nas vias de todo o país. Diante dessa realidade, a multa para quem é flagrado usando o celular subiu em novembro de 2016. Passou de R$ 130 para R$ 243,47. Além disso, a infração passou de média para gravíssima e o condutor recebe 7 pontos na carteira de habilitação, medida que mudou o hábito de alguns motoristas. Primeiro, a multa, né, que é pesada pra caramba. E segundo, acidente não é brincadeira, né? Eu já deixo o meu desligado para não ter esse perigo no silencioso. Isso a gente tem que tomar maior cuidado, principalmente agora nessa época de chuvas, porque qualquer deslize realmente é muito perigoso. Mesmo assim, o número de multas aplicadas pelos agentes de trânsito aumentou. Só no Distrito Federal, de janeiro até outubro de 2016, mais de 47 mil pessoas foram autuadas. No mesmo período desse ano, foram registradas mais de 58 mil. Para o diretor-geral do Detran do DF, essa realidade se repete em todo o Brasil. Das capitais, cidades do interior, das rodovias. Então, é um problema sério hoje. De preocupação por todos os órgãos de trânsito, né? Sejam órgãos estaduais, municipais, órgãos federais. Então, o celular hoje é uma preocupação que toma conta dos órgãos de trânsito, que vem investindo na questão da educação e também da fiscalização. Para discutir essas e outras questões sobre o trânsito, eu recebo a advogada André Rezende. Doutor André, obrigado por estar aqui com a gente. Às vezes as pessoas ficam com dúvida se é proibido falar ao celular ou é proibido tirar uma das mãos ao volante. Se não me engano, no início, a lei, como não existia uma lei específica sobre celulares, o que era aplicado era dirigir com uma das mãos, né? E aí continuou essa dúvida. Pode-se falar no Viva Voz? O que ocorre? O artigo 252 do Código de Trânsito, ele prevê no inciso 5º que se você tiver com uma das mãos apenas no volante, você pode sofrer infração de trânsito, tá? Depois tivemos o inciso 6º, que prevê a possibilidade da pessoa ser autuada por estar falando ao celular. Agora, com a recente mudança que veio em novembro de 2016, ela traz uma qualificadora, que é o parágrafo único do artigo 252, traz como qualificadora para o inciso 5º, que é dirigir com uma das mãos no volante apenas, que pode ser qualificado o crime, ou seja, ele é aumentado apenas se estiver manuseando o celular. Então, a partir de agora, com essa entrada em vigor do parágrafo único, acrescentando ele, passa a ter essa qualificadora que não precisa estar falando ao celular. Se você estiver manuseando de qualquer forma, você já pode ser autuado pela infração de trânsito. Aqui em Brasília já começa a se utilizar drones para se fazer uma fiscalização, visando muito em cima, inclusive, desses motoristas que insistem em dirigir utilizando o celular. A senhora vê que, de alguma forma, isso pode configurar como uma invasão de privacidade ou não? Não, acredito que não, porque o Código de Trânsito, ele prevê que as infrações de trânsito podem ser aplicadas por meios eletrônicos, imagem, vídeo, de qualquer forma que ela for constatada. Então, a própria lei já traz a abertura para esses avanços
tecnológicos, tá? O que não pode ocorrer é a infração ser aplicada sem uma sinalização dela anterior. Isso é ilegal. Então, o artigo 90 do Código de Trânsito fala que para que o órgão de trânsito aplique uma infração, o condutor tem que estar ciente dessa infração. Então, tem que haver a sinalização. Qual o exemplo que nós temos disso agora no caso dos drones? Não sei se vocês já verificaram, no Eixão tem agora algumas placas do DR falando que podem estar sendo filmados, né? Que tem câmeras de vídeo filmados. Por quê? Porque já está nessa fase de teste os drones. Então tem a sinalização conforme determina o artigo 90. Então não acredito que de alguma maneira não seja, vamos dizer, ilegal a aplicação dessa infração. O que poderia obstar essa infração seria a ausência de sinalização. Ele sinalizando não tem problema nenhum e nem atinge de alguma forma a intimidade. Doutora Andréia, nós tivemos uma mudança nessa semana no Código de Trânsito Brasileiro relacionada à alcoolemia. Sim. A lei torna um pouco mais dura a pena para quem dirige e provoca um acidente com vítima, é isso? Correto. E para quem é pego dirigindo embriagado, teve alguma modificação? Quais são as grandes diferenças na legislação que aconteceram essa semana? Bom, nós já tínhamos o artigo 306, que era o crime de dirigir sob influência de álcool, tá? Esse crime, ele prevê uma penalidade de 6 meses a 3 anos de detenção, tá? E veio agora com a entrada em vigor dessa lei nova, ele prevê que no caso de acidente de trânsito, né, e havendo uma lesão corporal, ou seja, um acidente com vítima, tá? Esse condutor que estava dirigindo sob influência de álcool, ele vai ter um aumento de pena. E, da mesma forma, ele prevê também um aumento de pena para o caso em que no acidente de trânsito ocorreu vítima fatal, que é o caso de morte. Então, prevê, inclusive, a possibilidade agora de, no acidente de trânsito com vítima fatal, o motorista embriagado, aquele acidente ele ter sido considerado, em vez de culposo, o acidente ser considerado doloso. Já era uma tendência, né? Já era uma tendência, a gente já tinha jurisprudência nesse sentido de que a pessoa que ingere bebida alcoólica e dirige embriagado, ela assume o risco de matar no trânsito. Então, era até então um entendimento, né, jurisprudencial. E agora não, agora é uma previsão legal. Obrigado, Andréia Rezende, por estar com a gente aqui no Jornal de Justiça. Obrigada.